Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a este canal. Nós somos a IADAL, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alto Laje, que é presidida e pastoreada pelo pastor Daniel Rodrigo da Silva. E hoje, muito nos honra estarmos na nossa subsede em Santa Maria de Gentibá, que é pastoreada e também dirigida pelo pastor Marcos Antônio Siqueira, que muito nos recebe. Louvado seja Deus. Estamos aqui para discorrermos sobre a lição de número 11, que tem por tema Missões e a Igreja Perseguida. E comigo hoje está o nosso querido diácono Tiago Matos, que nos recepciona. Muito obrigado pelo carinho, querido. Deus abençoe a sua vida. E também o nosso irmão Jonathan Ferreira, que é o secretário da nossa EBD em Alto Laje. Quero pedir já ao diácono Tiago Matos para fazer os seus cumprimentos aos irmãos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estarmos aqui gravando mais esta lição de número 11, nesse trimestre que nós falamos sobre missões. É um prazer estar aqui com o diácono Jonathan, pastor Gessildo, para nós estarmos aqui discorrendo sobre este assunto. Bom, Jonathan. Quero também agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos, ao Tiago, a recepção, muito obrigado, Deus abençoe. Também pastor Gessildo, muito querido. Obrigado pela oportunidade de estar com o senhor mais uma vez para comentarmos. Querido. E o pastor Daniel também, a confiança em nossa pessoa por estarmos comentando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus. Então vamos lá, queridos, missões e a igreja perseguida. O nosso textuário, ele está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus e padeceram perseguições. A verdade prática nos propõe o seguinte pensamento: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentaram. Louvado seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, do versículo 6, 8, 9, 13, e também Atos 8, capítulo 8, versículo de 1 a 4, diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas, e estas diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E continua a Bíblia: e também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Então, queridos, a nossa lição de hoje vai falar sobre a perseguição contra a igreja, dos cristãos. E isso nos é uma grande realidade, Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição, simplesmente por expressar sua fé em Jesus Cristo. Então, muitas vezes, a obra missionária ela é realizada num contexto, num contexto de perseguição religiosa, também política e cultural. Então, queridos, sem mais delongas, nós vamos dissertar aqui um pouquinho sobre a igreja nasceu em um contexto de perseguição, partindo desde já do nosso primeiro mártir, irmão Tiago, Estevão. Estevão, logo como a palavra nos relata, na lição, nós vamos ver no decorrer das lições próximas, Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante a levar ali o trabalho de pregar. E ele foi
né, o primeiro mártir foi ali, né, apedrejado, teve o consentimento de Saulo ali no momento do seu apedrejamento. E dentro deste conceito de perseguição, nasce ali a igreja, porque houve ali uma dispersão logo após o martírio, né? O comentário diz, o texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima das mentiras, subornos e falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles o respeito das escrituras. Então, antes do martírio, havia uma disputa ali em dialogar sobre as escrituras, dizendo que Estevão estava mentindo, trazendo uma informação mentirosa, e culminou, né, que foi no seu martírio, seu apedrejamento. E após esse apedrejamento, inicia-se uma perseguição sobre todos os cristãos. E isso foi ali um instrumento usado ali até pelo Espírito Santo, não que foi agradável ali aquela morte de Estevão, mas uma situação ruim. Deus usou essa situação, transformou através do Espírito Santo e dispersou os cristãos. E aí o evangelho saiu, já desde o momento da dispersão, a igreja ali já começa a propagar o evangelho. Porque se fosse mentira, né? Quem sustentaria uma mentira até o apedrejamento? Né? Você sustentaria mediante a forma? Ninguém sustentaria uma mentira. Mas o discurso de Estevão foi tão assertivo que enfureceu, né, ao povo a ponto de martirizá-lo. E enfureceu o povo não só no apedrejamento. Não acredito os irmãos que foi só o apedrejamento. Após o apedrejamento, os que estavam a ouvir ali a Estevão, os religiosos começaram a persegui-los. Daí inicia-se o nascimento da igreja no contexto de perseguição. Verdade, verdade. E ocorrido, irmão Jonathan, a morte de Estevão por apedrejamento, que é uma morte horrível, né? Sim. Então, se não fosse pelo Senhor, pelo Espírito Santo, Estevão não teria, como foi dito, seguido em afirmar aquela verdade. E a partir disso, a igreja ficou dispersa. O próprio Jesus diz, né, que aqueles que estão nele seriam perseguidos, né? Ele fala isso tanto em Mateus quanto em Lucas, aqueles que fazem por amor a ele vão sofrer perseguições. Inclusive aqui no textual ele vai dizer que também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, eu preciso entender que a perseguição, esse ato de perseguir, o que vem a ser essa perseguição? É seguir, é procurar alguém por toda parte com frequência e insistência, ou seja, logo, aquele que apregou o evangelho, que fala do evangelho de Cristo, ele vai ser procurado, ele vai ser perseguido, tanto na esfera do evangelho que está sendo pregado, quanto de uma palavra que você diz para uma pessoa. O crente, ele é avisado, e por intermédio do amor que nós temos a Cristo, nós somos perseguidos. Isso aconteceu com Estevão, como já foi dito aqui, que foi o primeiro mártir, né? Sim. Ele estava ali pregando o evangelho, falando, dando um bom testemunho, e eles vão fazer com que Estevão seja morto, apedrejado, porque para eles ele está fazendo algo contra a lei, e isso acontece em muitos países, inclusive no Brasil está para entrar uma lei que vai vir contra a igreja. Ainda nós somos um país laico e ainda o evangelho é pregado aqui dentro, mas eles já estão criando métodos para que essa evangelização, esse evangelho, ele seja deturpado do meio que diz respeito à evangelização. Então, eles já estão começando a perseguir a igreja de Cristo no nosso país. A igreja, nós estamos observando isso paulatinamente, né? Mas a igreja já está passando por perseguições no mundo inteiro, por amor de Jesus, pelo evangelho. Então, o Estevão, o que eles fazem, falam dele? Porque ele é um homem que está cheio de fé e poder. Ele está cheio de fé e de poder. O poder aqui que deu a ele foi o próprio Senhor Jesus Cristo, foi o próprio Espírito Santo que apregou poder, né, a Estevão. Então ele fazia prodígios,
sinais entre aquele povo que estava ali. Logo, alguns vendo essa situação falaram: esse homem está fazendo coisa errada, ele tá indo contra as nossas leis. Daí começou uma perseguição, por intermédio desse homem aqui, por nome Estevão. Mas se nós formos ver anteriormente, o próprio Cristo falou aos seus discípulos: vocês vão ser perseguidos por amor ao meu nome. Vocês vão de ser perseguidos. Então, vem essa perseguição da igreja, né? Logo aí, quando começa, porque nós falamos que a igreja, o nascimento dela é no Atos dos Apóstolos, mas nós vemos que lá em Mateus, Jesus ele é bem claro em dizer que a igreja já existia, né? Já estava Sim, formada. Já estava formada, então ela já era perseguida nessa época, porque a igreja, ela habita em Cristo. Ela não é só uma instituição ou um prédio, né? Isso. Ela é o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo, um povo em si. Então, o Senhor sendo perseguido, a igreja está sendo perseguida. Ele já fala isso para os seus discípulos. Daí vem a igreja de Atos dos Apóstolos, por intermédio de Estevão, e a igreja ela é perseguida. À medida que ela era perseguida, ela também crescia, né? Porque os cristãos espalhados por todos os lugares é como uma semente no campo, né? Se você colocar numa carreira, a plantação nasce numa linha. Mas quando você espalha, ela fica sem medida, né? Ela vai crescendo, louvado seja Deus. Agora, irmãos, a perseguição à igreja, ela de uma forma bem geral, ela é uma realidade ainda hoje. Concorda comigo? No ato de assédio, de opressão, né? De que formas mais, irmão Tiago, a igreja hoje é perseguida? Ela não estamos falando só de perseguição, quanto a opressão. Sim. E quais outras formas existem de perseguição à igreja? É bom deixar claro que dá essa impressão, quando nós estamos falando aqui de Atos, da igreja perseguida, a igreja ela continua sofrendo perseguição em todo o tempo de sua existência. Sim. E em todas as formas. E aí, falando de forma geral, perseguição com o ato de assediar, de oprimir, né, dificultar. Esse assédio seria que tipo de... Como assim? Perseguição através de assédio? Hoje nós temos o grande assédio das mídias sociais. Por exemplo, as denominações, a Igreja de Cristo, ela está sendo perseguida, assediada, de forma a corromper os padrões, né, pervertendo os padrões, para que haja uma aceitação de tudo. Então chega-se ao absurdo de dizer que a nossa fala e a nossa pregação está ultrapassada, que as escrituras sagradas estão ultrapassadas. E alguns homens, homens sérios, que viram ao longo dos anos pregando a palavra de forma séria, sendo assediados pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, a se corromper por essas coisas, para que tenham mais pessoas de classes até alta dentro de suas igrejas. Um assédio muito forte em deturpar a palavra de Deus. O assédio, então, ele pode vir, essa perseguição por assédio, através do assédio político. Sim, também. O assédio, como o senhor falou, das mídias sociais. Das mídias sociais. O assédio pode vir de forma moral, seria isso? Sim, também, dentro dos seus conceitos. Isso. A igreja ser assediada a aceitar situações que estão em que a Bíblia ela não coaduna. Exatamente. Com essas práticas. E esse assédio se inicia a partir do momento que uma liderança ela abre porta para receber, não para receber, mas para dialogar sobre esse assunto de uma forma branda, né? Porque quando nós temos uma liderança séria numa igreja, né, falando sobre liderança nesses tempos, para que esse assédio não venha acontecer de perseguição, a liderança séria ela não compactua com esse tipo de coisa, então as pessoas não vão tentar assediar. Mas uma liderança que está muito envolvida, querendo a fama, querendo o sucesso, ao invés de querer o reino, querendo o reinado, vai ser assediada de forma a deturpar a palavra e fazer com que coisas que eram pregadas, né, por ele como erradas, como pecado, como coisas que a palavra de Deus
condena, passa a se dar um jeitinho para poder agradar o público mais amplo. E quando, na verdade, a nossa função aqui, enquanto cristãos, é pregar a verdade bíblica e ir à frente. E ainda continua tendo outros tipos de perseguições, né, que ela é uma realidade por diferenças étnicas. Existe, sim, questões políticas, como o diácono Jonatas citou, que existem manobras que não é de agora, que estão sendo feitas dentro do cenário político para tolir a nossa liberdade, para nos culpar por algumas coisas que não competem a nós e nos oprimindo, nos encurralando, a ponto de que alguns, infelizmente, estão cedendo ao fundamentalismo, ao progressismo, né? Nós vemos o absurdo de disputas em que grupos que estão mais com liberdade nas suas pregações, recebendo mais coisas, até mesmo do nosso governo, do que a relação à seriedade das igrejas com relação às igrejas mais sérias, que pregam o evangelho com seriedade, né? E aí você vai ver que o comentarista ele vai deixar aqui dizendo assim, que de acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos aumentou em muitas esferas do mundo. São aproximadamente 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição, seja ela política, seja ela por assediação a converter assédio moral, seja ela através de tortura. Sim, existe isso até hoje, não adianta fugir desse assunto, não tem por que esconder, porque a mídia já faz isso muito bem, que é esconder esses assuntos dessas execuções e prisões, você vê aí pelo mundo. Então, a narrativa dos apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição é uma realidade. A perseguição aos cristãos é uma realidade desde o princípio. Né? A igreja já nasceu sob perseguição. Né? Então, Cristo, que estava pregando o evangelho, né, estava sendo perseguido. E seus discípulos? E os seus discípulos, todos eles, né, tiveram o fim devido à sua perseguição. Então, a igreja, ela nasce debaixo de uma perseguição, ela não nasce ali no martírio, né? Ali há uma dispersação, o povo se dispersa, inicia-se ali um trabalho, vão para Antioquia e tal, mas desde Cristo, olha, vocês serão perseguidos por amor do meu nome. Então, essa perseguição ela é uma realidade, não tem como fugir dela. Uma dessas realidades que me chama a atenção, a perseguição cristã, é a discriminação contra o evangelho. Isso me chama muita atenção, por quê? Porque hoje se você for falar contra um homossexual, o homossexualismo, se você for falar alguma coisa, você está discriminando. Se você for falar contra uma pessoa de negra, você está discriminando. Se você for falar contra um lesbianismo, você está discriminando. Mas todos esses aqui que eu acabei de dizer, eles podem chegar e falar contra a igreja. E isso é uma discriminalização. Então, a discriminalização, ela é algo que eles vêm fazendo isso. Eles discriminam, fala, tinha que ser um crente. Se você for pregar o evangelho, ganhar uma alma para Jesus, falar da palavra de Deus com uma pessoa, eles vão falar, tinha que ser crente. Tinha que ser um crente. Então, isso é o mesmo tipo se você errar, então, aí é pior ainda, né? Se você errar... Você não é crente? Você não é crente. Então, você passa a ser discriminado. Então, isso é Se passou mal, você tem que ser crente. É uma perseguição, uma realidade que a igreja hoje vive, né? É isso, querido. Vamos lá, então, irmãos. A realidade é que a igreja já nasceu num contexto de perseguição, como nós estudamos, né? Já a partir da morte ali de Estevão. E com isso a igreja ficou dispersa. E a gente não pode fugir à realidade da perseguição da igreja. Louvado seja Deus. Perseguição, irmão Jonathan, na atualidade,
da igreja cristã. Ou seja, como diz aqui, né, nesse segundo tópico, a perseguição cristã na atualidade, como aquilo que nós acabamos de comentar aqui, uma descriminalização, é uma perseguição na atualidade. Através das ideologias, né? Das ideologias, é uma perseguição na atualidade, a neutralidade religiosa. Isso. É tudo perseguição na nossa atualidade, ou seja, tem muitos lugares que para o cristão é perigoso. É perigoso. Tem muitos locais hoje, até aqui na nossa nação, que para o cristão ir hoje falar do amor de Jesus é muito perigoso. Tem pessoas, esse mundo que nós vivemos, tem pessoas que são entregues a Satanás, aí ele faz as coisas com as pessoas hoje, ele adentra em pessoas hoje que quando você chega para pregar o evangelho, essas pessoas usadas pelo diabo, ela põe muitos missionários, muitas pessoas para correr, você vai falar do amor de... Então tem lugar que é perigoso. Eu já ouvi um testemunho de um irmão dizendo que foi pregar em um determinado local no Brasil, que ele foi recebido a tiro. Então tem lugares que você vai pregar o amor, vai pregoar o amor de Cristo e é perseguido, é maltratado. Nós vemos isso na lição de número 10, na janela 10/40. Tem países que você não entra, se você entrar você corre um sério perigo de morte. Você corre um sério perigo de perder sua vida, por amor ao Evangelho. Então é aquilo que a gente sempre comenta nas lições. Missões transculturais ou missões não é para qualquer pessoa. Então existe ainda missionários que são exilados, que são presos, que são mutilados e até mesmo mortos. Sim. Porque a perseguição ainda é uma realidade no meio cristão. No meio cristão, através da igreja. Isso. Através da igreja, né? Eu vejo também que é violado o nosso direito, o nosso sagrado direito de liberdade de expressão, porque se nós, de forma ideológica, porque nós temos a nossa forma de pensar, guiados e orientados pela palavra. Então não há de dizer que não é uma ideologia, nós vivemos uma realidade ideológica e não podemos expressá-la. Enquanto que nós somos oprimidos e quase que obrigados e até perseguidos por isso, por não aceitar outras ideologias que não estão conforme a nossa regra de fé. Ou seja, existem ideologistas que querem nos obrigar a aceitar a deles, mas não suportam ouvir a nós. Não é nem aceitar, porque se aceitar, muito menos. Não suportam nem ouvir as nossas ideologias e por isso fazem perseguições. Talvez aqui no Brasil você não possa matar, como em alguns países. Alguns países têm partidos políticos que estão aí na realidade, na nossa atualidade em guerra, que se vê um cristão ele vai matar. Isso lá é normal. Né? Esse pensamento talvez é aceito porque é cultural. Mas se nós pregarmos contra alguma atitude que não condiz com a palavra de Deus, a nossa ideologia está errada. Isso também é uma forma de perseguição. Logo, pastor, essa perseguição na nossa atualidade, nós vemos isso lá em Paulo, em João, que essas perseguições, hoje elas permanecem ainda no seio da igreja. Porque olha só o que aconteceu com Paulo na sua primeira viagem, quando ele passa ali por Antioquia da Psídia, por Derbe, quando ele entra em Listra ali, ele é apedrejado por amor ao Evangelho, se fez de morto. Eles acharam que ele estava morto e deixou. João, pelo amor ao Evangelho, é exilado. Sim. É lançado na ilha de Patmos. Outros foram ele vai mortos ser de preso. forma cruel, né? Exatamente. O próprio Tiago, né? O próprio Tiago é morto por Herodes, né? Herodes mata Tiago, prende Pedro.
Por quê? Por conta do evangelho. Então essa perseguição cristã na atualidade, ela sobrevive ainda. Ela sobrevive, exatamente. Ela sobrevive até os dias de hoje. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Aqueles que querem viver Jesus Cristo na sua vida padecerão perseguições. Nós somos perseguidos por intermédio de Jesus, Thiago, na nossa vida. Por intermédio do amor de Jesus que brilha em nossa vida, nós somos perseguidos. Então essa perseguição na atualidade, ela persiste até os dias de hoje. Mesmo que nos seja garantido através do artigo 5º, no inciso 6º, né, da Constituição Federal, datada de 1988, que diz o seguinte: é inviolável, não se pode tocar, não se pode mexer, não se pode perseguir, nem oprimir, tá? E nem deprimir. É inviolável a liberdade de consciência, ou seja, a liberdade de pensar e de crença, ou seja, de crer ou de acreditar, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ainda assim, a igreja sofre perseguição, dado não poder pregar a sua verdade, e nos tem chegado algumas notícias de que estão querendo impor às igrejas já estabelecidas, já constituídas, a cometermos cerimônias que nós não concordamos. Sim. Ainda não é uma obrigação, mas estão militando, acredito, os irmãos, por esse quesito. E a Constituição, ela nos garante. E como eles não conseguem entrar porque nós estamos assegurados por lei, aí começa a perseguição. Porque são radicais, são retrógrados, são várias coisas, né? Somos antiquados, somos preconceituosos. E eu vou dizer a quem me chama de preconceituoso, a mim, e eu acredito que eu falo pela igreja, que nós, quando falamos em preconceito, nós estamos falando daquilo que talvez a gente comente ou ache, e a gente não tem conhecimento de causa. Eu quero exercer a minha liberdade de expressão, porque eu tenho na minha vida conceitos já determinados de certo e de errado. Eu tenho o direito de achar o que é certo, o direito de achar o que é errado e não querer para mim. Eu não sou obrigado, e nem a nossa igreja deveria ser obrigada. No entanto, nós somos perseguidos na realidade por isso. É uma forma de persuadir, né? E de entrar contra a palavra e perseguir a igreja de certa forma. Né? Chega a ser um absurdo de alguns grupos fundamentalistas dizerem em forma aberta nas redes sociais que precisa-se entrar no meio da igreja tradicional e mudá-la de dentro para fora. E por que eles não permitem a igreja entrar no meio deles e mudar eles de dentro para fora? Porque eles não querem, eles querem que seja amoldado aos padrões de vida deles. O errado é só o outro. É só o outro, nunca eles. Não. Né? É da mesma maneira que, tipo assim, se eles falam mal da gente, fazem piada, fazem deboche, né? Fazem vídeos pejorativos de piada, nos desfiles deles, né? Das festas deles, nas épocas do ano, eles debocham da figura de Cristo, da figura da igreja. Em contrapartida, nós não fazemos esse tipo de deboche, mas se nós condenamos pela palavra, não por nós, porque nós não somos nós, mas a palavra do Evangelho, a palavra de Deus condena a prática, certas práticas, né, que eles gostam de praticar, nós somos preconceituosos, mas eles não. Me permita dizer, irmãos, o que o irmão Tiago está falando aqui, ele está se referindo a um grupo só não. São vários. Durante o ano existem diversas festas de diversos grupos que fazem isso conosco. Tipo de deboche. São vários momentos durante todo o ano, como o pastor Jesus falou, vários grupos fazem esse tipo de deboche, esse tipo de brincadeira, né, em eventos públicos, eventos patrocinados pela própria verba do nosso governo, que é o nosso imposto, que está ali pagando uma festa
para que eles venham a fazer chacota. Mas, quando nós simplesmente dizemos que eles precisam mudar a maneira de vida deles, renunciar ao pecado que eles estão cometendo, nós somos preconceituosos, nós somos machistas, nós somos retrógrados, velhos, antepassados, que a culpa da falta de amor no mundo é nossa, já estão nesse extremo de fala, né, de narrativa, que hoje agora a moda é dizer que tem que ter a narrativa correta para conseguir imputar o inocente como culpado, né? É a moda do momento. Você criou uma narrativa bem feita, o povo acredita. Então, a perseguição e o assédio, né, vem em vários grupos, em vários momentos. Imagine-se o seguinte, é como se nós estivéssemos numa ilha, a igreja, e em volta dessa ilha nós temos vários bombardeiros atirando em todo dia, em todas as direções ao mesmo tempo. Não tem um grupo de frente perseguindo e persuadindo a igreja, não. Existem vários canhões apontados e os que ainda não estão atirando estão preparando a munição maior que eles tiverem para poder dar o tiro. E hoje é na base, que é nas escolas, hoje é na rede social, é na mídia que já está toda corrompida, e essa perseguição ela não para e ela vai se acalorar diante os tempos e diante o aproximar, né, da volta do Senhor Jesus. Nós seremos cada vez mais pressionados. É o que eu vejo em Mateus capítulo 16, quando Jesus fala com Pedro, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não há de prevalecer contra ela. Então essa situação que o Tiago está falando é muito séria, por quê? Além desses grupos fazerem essa perseguição com a igreja, elas são encabeçadas pelo Deus desse século. Sim. Né? Elas são encabeçadas por Satanás, que é o Deus desse século. Aí quando a igreja vem com a palavra de luz para raiar nas trevas, aí, meu amigo, aí somos perseguidos, porque aí vem o inferno prevalecendo, tentando prevalecer, tentando vencer, mas não prevalece. Porque a igreja de Cristo foi edificada no Senhor. Então vai ter guerra, mas nós somos mais do que vencedores, louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque estamos estruturados, enraizados em Cristo Jesus. A perseguição vai vir, a guerra vai vir, mas nós estamos ali lutando constantemente. Então, quando uma palavra é pregada, quando o evangelho é pregado no meio desse povo, aí eles falam que nós somos preconceituosos, eles falam que nós estamos perseguindo. Por quê? Porque a luz, ela ilumina nas trevas. Então, ela incomoda, né? Existe lugares aí que esse evangelho, essa luz é fechada para ele, né? É fechada. Países, né? Países, nações, apesar da atualidade. Isso, que são fechadas. Como, por exemplo, aqui a Coreia do Norte. Para eles o evangelho não entra. Então o império satânico impera ali de uma forma grandiosa. Grandiosa. Até o momento que entrar o evangelho de Cristo ali. Mas eles lutam, eles fazem de tudo para que esse evangelho não entre. É o que acontece na janela 10/40. O evangelho não entra por quê? Porque eles brigam. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados, potestades, príncipes, as hostes. Então, eles não estão brincando de ser o que eles são. Sim. E você vê aí, você falando da Coreia do Norte, né? Nesses últimos anos, 3 milhões de pessoas foram mortas pela fome nesse país. E aí você vê a diferença de um país aonde a fé ela pode ser professada de maneira aberta, e a própria palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e uma nação cujo o Deus é o partido político, cujo Deus é a ideologia que é pregada por um ditador. Aí você vê o país em miséria, o país em fome, mas a culpa não é da população. A culpa é de um sistema dirigido por Satanás, que faz com que aquele país não entre o evangelho, porque sabe que aonde entra a luz, a paz vai reinar.
a prosperidade, a alegria, a vida. Então, apesar de a mídia não divulgar e ter todo um trabalho para poder preservar essas coisas, isso acontece até hoje na Coreia do Norte. Ela é classificada hoje como o primeiro lugar em perseguição mundial, né? Além da janela, a gente está falando da janela, né, 10/40 aqui, insistindo, que é uma janela, irmãos, que é um pedaço ali do mapa, de latitude 10, longitude 40, que você vê ali países ali, que a entrada do evangelho ali é uma barreira de difícil transposição. A Coreia do Norte é o primeiro lugar em perseguição contra os cristãos. Lá você não pode andar com a Bíblia, lá você não pode professar a fé, você não pode ser pego orando. Se for pego dois em comunicação falando sobre o evangelho, vai ser perseguido, vai ser morto, né? Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima da tirania e arruinou a nação. Por quê? Porque não tem Deus ali. Não tem Deus, não é no mundo ali, né? O evangelho não consegue penetrar aquela barreira devido ao ódio, né? E Satanás... Os homens não permitem que Deus atue na vida deles. Não, exatamente. Não permite que Deus atue na vida daquele povo. E quando atua e consegue se desvencilhar daquilo dali, nunca mais ele pode voltar para trás. Porque a morte é certa, né? Então, em muitos lugares, ser cristão é muito perigoso. É perigosíssimo, porque hoje a nação mais fechada é a própria Coreia. E nós temos que louvar a Deus pela nossa nação, que nós temos liberdade. Apesar de tudo. Das perseguições ainda. Das perseguições. Garantido, né? É garantido, apesar de você ver, de vez em quando você vê vídeos aí nas redes sociais, que nós temos alguns irmãos que pregam ali mesmo na Avenida Paulista, né? Pregam no centro de Belo Horizonte, que são uns centros de grande movimentação, recebem pancada. Satanás investe na vida de um ali, vai ali, dá pedrada, taca água, taca paulada. Mas mesmo com essas coisinhas assim, essas coisas não tão coisinhas, mas são uma perseguição, nós ainda temos a liberdade de ter uma porta aberta, de ter uma rede social aberta em que nós podemos falar no nome de Deus. Então a perseguição, ela existe e vai continuar existindo. E, irmãos, vamos lá. Como é que nós podemos, irmão Jonathan, ajudar a igreja, essa igreja hoje perseguida? Primeiro, conhecendo a gravidade da situação. Tá. É a primeira coisa que eu devo fazer, é conhecer a situação que essa igreja está sendo perseguida. Como que eu conheço essa gravidade, né? Como conhecer essa gravidade por intermédio de perseguições? Ou seja, eu vou conhecer a gravidade tendo acesso às informações. Quando eu passo a ter acesso às informações dessa gravidade, aí eu vou ver, aí eu vou conseguir ajudar a igreja. Ajudar por intermédio de quê? De oração. Então eu preciso saber primeiro a gravidade. Eu passo sabendo da gravidade que essa igreja vai passar, eu vou fazer o quê? Eu vou prestar um serviço de informação, apoio, eu vou ter que apoiar esses cristãos, mas eu primeiro preciso conhecer a gravidade da situação. Porém, hoje é muito difícil, Jonathan, ter acesso, né? Não que nós não tenhamos acesso, mas hoje, na mídia comum, né, vamos dizer assim, aberta, a televisiva, ou até mesmo revista, ou até mesmo alguma internet, ela não tem preocupação. Não tem preocupação em divulgar essas coisas. A não ser que seja para um interesse próprio deles. Por exemplo, né, enquanto nós estamos gravando essa live, nós estamos vivendo um cenário complicado ali, né, em Israel e Palestina. Sim. Então, quando o assunto é de interesse da mídia, a mídia atual, ela vai fazer divulgação. Mas, haja vista que só foi divulgado, só começou-se uma divulgação a partir do momento que Israel retrucou. Vocês podem perceber. O povo escolhido se defendeu, reagiu, aí criou o sensacionalismo. Enquanto eles estão sofrendo,
um ataque de lá para cá e tal. Tá Então, tudo... enquanto falam de nós, tá tudo bem. Tudo bem. Ninguém viu, ninguém sabe. Agora, quando se fala contra eles, aí, opa, se levanta. Então, da mesma maneira, a mídia, ela só vai se levantar para levar informação quando é favorável. Mas, graças a Deus, nós temos alguns portais muito sérios no mundo, que, né, como o Sename, Missão Portas Abertas, Voz dos Mártires, os irmãos podem entrar e acessar. Você vai ver muitas informações sobre a perseguição dos cristãos, e onde os missionários pelo mundo alimentam esses sites, e você consegue ter acesso hoje a dados, né, aos problemas que nós falamos. Ou através de missionários que estão em algumas missões transculturais, que nos munem de informações através das redes sociais, do WhatsApp, dos e-mails. Então nós precisamos ter a informação para saber a gravidade, a dimensão do problema, e aí, através dessa informação, munido dessa informação, nós podemos ter orações direcionadas para aquele ambiente, para aquela região. Né? Aí vai dizer logo no seguinte: ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos, pelos missionários desse contexto, né? A Bíblia ensina a orar, que a oração tem que ser feita, a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Às vezes eu não posso ir. Às vezes aquele problema não pode ser resolvido com a minha contribuição, Jonathan. Como nós já discutimos sobre esse assunto, orar, ir e contribuir. Mas eu posso orar. Eu posso fazer uma oração direcionada para aquele grupo, para aquela região. Então, quando eu oro, pedindo proteção pelas vidas, pelas famílias, pelos missionários, por quem está no campo, para que Deus mova, né? Então, nós vamos ver aí que, falando de perseguição, Pedro estava preso, né? Sim. E tinha uma igreja que se envolvia através da oração pela causa de Pedro. Então, quando nós temos a informação, então se você já tem a informação ou vai buscar a informação onde nós falamos aqui agora, irmãos, ore pelaquela região, ore pelaquele missionário, ore pelaquela... Porque às vezes a gente faz uma oração, como o nosso pastor presidente costuma dizer, né? Oração de beija-flor, né? Chega lá, encosta, Senhor, abençoa os missionários em nome de Jesus. Não, peraí. Abençoa o missionário tal, abençoa a missão em tal localidade. Ó, o grupo saiu daqui da sede hoje, e eles vão muito ali, como é que é, em Minas, né? Esqueci o nome da cidade. Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha. Abençoa ali o Vale do Jequitinhonha. Há um trabalho missionário a ser feito ali, missionário fulano, evangelista fulano. Então nós precisamos orar para que haja a intervenção divina. Ah, mas Deus não vai intervir se a gente não orar? Não, Deus está em todo lugar, em todo tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas se há um povo clamando, tanto que aquele povo estava clamando ali, ó, dentro da causa, engajado na causa, quando eles assustaram, Pedro está na porta. Não pode. Nem eles creram que a oração estava tão forte ali naquele momento. É um fantasma, não, era Pedro. Porque através da oração de uma igreja, houve o rompimento de uma barreira. Houve o rompimento das cadeias e Pedro saiu. Então hoje nós precisamos se envolver com a causa da igreja perseguida, John. E nos colocar em disposição para orar por esta causa. Ou seja, a gente devemos orar para que o Evangelho de Cristo possa alcançar essas vidas. Porque eu posso ter um missionário em determinado país e ele está pregando, mas a pessoa que tem um coração duro, né, não receber. Então a nossa oração é para que Deus possa amolecer aquele coração e que ele possa receber o Evangelho. Porque ele recebendo o Evangelho, aquela semente sendo germinada por intermédio do Espírito Santo, ele começa trabalhando naquela alma. E por intermédio daquela alma, outras pessoas também vão se entregando ao Evangelho, vão aceitando a Cristo como Salvador, e daí é uma comunidade de cristãos. Mas isso por intermédio da oração. Então eu tenho que orar pelos missionários e também orar para que o Evangelho seja aceito nesses corações, aceito por essas pessoas, né? Louvado seja Deus. Então, querido, a nossa forma de ajudar a igreja perseguida é conhecendo a gravidade, orando por ela
e dessa forma nos envolvendo. Exatamente. Louvado seja Deus. E assim, queridos, nós chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus nos abençoe a todos. Suas considerações, querido? Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, pastor Gicildo, muito obrigado. Amém. Por estarmos comentando essa lição de número 11. Tiago, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado por estar participando aqui dessa live, né? Desse comentário, dessa lição. Deus abençoe. Amém, irmão Tiago. Consideração, né? Agradecer aos irmãos por estar aqui mais uma vez com os irmãos, compartilhando, aprendendo, né? Lembrando, eu gosto sempre de lembrar que a gente discute a lição, aprende, ensina ao mesmo tempo. Quem nos ouve está aprendendo conosco, o comentário que nós recebemos, nós vamos aprendendo, né? E saber que nós precisamos estar enganjados sim na obra missionária, né? Até os confins da terra. Eu não posso ir até os confins da terra, mas a sua oração pode ir onde você nem imagina. Então, que nós possamos estar orando, né? Orando pelos nossos missionários, por aqueles que têm a vocação e a condição de estar no campo, né? Quando eu digo campo missionário agora, eu estou dizendo o campo mesmo é fora, é os confins da terra, em outras nações, e que nós possamos permanecer firmes, né? Nessa vocação que fomos chamados pelo ID, para propagar o Evangelho. E agradecer ao pastor Gicildo, ao diácono Jonas, por estar dando essa oportunidade de estarmos aqui nessa lição. Então, queridos, concluindo, infelizmente, há lugares em que os cristãos são mortos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas, que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé, da nossa fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. E que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegre em estar na presença dEle, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja, louvado seja Deus, perseguida. Obrigado, irmão Jonathan, prazer estar com você, irmão Tiago. Obrigado ao pastor Marcos por nos receber. E, queridos, venha ser feliz, venha para a EBD, venha para a IADAL. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima lição. Na paz do Senhor. Paz do Deus Senhor abençoe. Jesus, irmãos.